Uau! Muito obrigado, gente. Muito obrigado por estar nessa jornada comigo. E nessa apresentação, obrigado. E nessa apresentação, que não vai durar muito, eu quero explicar para vocês tudo, absolutamente tudo, detalhadamente, que vocês precisam saber para entrar e participar da turma, dessa próxima turma da Fórmula de Lançamento. Érico, o que é essa turma da Fórmula de Lançamento? É o seguinte, Fórmula de Lançamento é uma metodologia, um passo a passo, uma receita utilizada por pessoas comuns, gente comuns, assim como vocês, para chegar ao seu primeiro 6 em 7. 6 em 7 é uma gíria do marketing digital que quer dizer 6 dígitos de faturamento em 7 dias. O que é 6 dígitos de faturamento? Esse negócio está ficando complicado. 6 dígitos, 100 mil. 100 mil tem 6 dígitos de faturamento em 7 dias. E não é qualquer 7 dias. São 7 dias consecutivos no sentido literal. Agora, toda vez que eu falo isso para alguém, elas perguntam: Érico, isso é muito bom demais para ser? É muito bom demais para ser verdade. E se eu estivesse escutando isso de alguém, falando num palco para as pessoas, eu também acharia que é muito bom demais para ser verdade. Então, se você está reticente, você está no espaço certo, eu no seu lugar estaria. E se eu não tivesse feito isso eu mesmo, se eu não tivesse visto isso acontecer na minha conta bancária, eu mesmo, e se eu não tivesse ajudado centenas de empreendedores, pessoas comuns, assim como vocês, a conseguirem esse exato resultado, eu também pensaria assim. Dá uma olhada nessa foto. Essa foto foi tirada no evento ao vivo do Fórmula de Lançamento. E todas as pessoas que estão nesse palco fizeram o seu primeiro 6 em 7. No ano seguinte, olha só, temos essas pessoas que também fizeram 6 em 7. Elas estão carregando uma plaquinha. Toda vez que a pessoa faz 6 em 7 naquele ano, eu reconheço isso através dessa plaquinha. E olha só, no outro evento, também a galera super feliz. E agora é o seguinte, todo mundo faz 6 em 7, Érico? Todo mundo que faz a fórmula faz 6 em 7? Não, absolutamente não. 6 em 7 não é fácil, muito menos típico. Se todo mundo fizesse, não tinha gente tirando foto. Então tem gente que tirando foto, as pessoas que estão tirando foto são alunos que ainda não fizeram, e quem está no palco fez. E esse foi no último ano. Mas quantas, Érico, pessoas fazem 6 em 7, pelo amor de Deus? É o seguinte, nessa foto, a gente foi o primeiro ano que a gente começou a medir, e a gente fez uma estatística de quantas pessoas. Vamos dar uma olhada nessa estatística. E tem muitos números aí. Vamos lá, o total das pessoas que estão naquela foto foram 410 pessoas. 10 delas fizeram 6 em 30. Não é um 6 em 7, é um 6 em 30. O que é 6 em 30? 100 mil reais em 30 dias. Ainda não é um 6 em 7. Mas é uma minoria, porque 298 fizeram sim o seu 6 em 7. Inclusive, mais gente faz o 6 em 7 do que faz 6 em 30. Porque essa é uma metodologia de lançamento. E lançamento não tem como começar devagar. Uma vez que você bota fogo no foguete, ele tende a ir mais alto. Mas não parou por aí não, porque a fórmula de lançamento não para no que eu chamo de faixa marrom, no 6 em 7. 6 em 7 é o que a gente chama da faixa marrom na área de lançamentos digitais. Porque temos aqui também 7 em 12, que são 7 são 1 milhão de reais, 1 milhão tem 7 dígitos. Em 12 meses, 58 pessoas fizeram isso. 10 pessoas fizeram 1 milhão de reais em 30 dias. Literalmente. 7 em 7, tivemos 12 pessoas que fizeram 1 milhão de reais de faturamento, receita faturada, em 7 dias. O 7 em 1, famigerado 7 em 1, que é 1 milhão de reais em um dia, 24 horas para ser mais exato. E a gente teve um louco que fez o 8 em 7, que é realmente uma exceção, que foram 10 milhões de reais em 7 dias. Inclusive ele fez em 5 dias de receita faturada. O que eu quero dizer com isso? Gente, é típico? Não. É possível? Sim, é possível. E por que não é típico? Porque é o seguinte, a fórmula de lançamento é uma metodologia, e eu gosto de dar analogias. A fórmula de lançamento é uma metodologia para o marketing digital e lançamento de produtos, de pessoas que querem criar picos de venda, com energia de vendas, assim como o jiu-jitsu é uma arte e uma metodologia para alguém que quer imobilizar um combatente, uma pessoa que está em combate, seja numa situação de vida real, seja uma situação de campeonato. Gente, jiu-jitsu funciona? Alguém tem alguma dúvida?
Eu acho que não, funciona. Se você luta, se você aprende isso, você vai tender a ter uma vantagem competitiva sobre aquele que não domina a arte de imobilizar pessoas. Inclusive essa foto aí, é a foto do Royce Gracie, que ele na época pesava 80 quilos e enfrentou um cara, vamos dizer assim, um outro lutador, também profissional, com 120 quilos, só que não era de jiu-jitsu. Agora, jiu-jitsu funciona. Sim, funciona. Mas jiu-jitsu é fácil? Não necessariamente. Ele requer o quê? Treinamento. Metodologia não quer dizer que é uma mágica. Então, o que acontece? Assim como no jiu-jitsu, assim como na dança, assim como na música, tudo que acontece é o seguinte, existe uma curva de aprendizado. Certo? Às vezes você está no nível X, é isso aqui que eu faço para entrar no nível X. E aí, se você quiser entrar num outro nível, o que as pessoas queriam é simplesmente aprender a fazer isso. Mas não funciona assim. Primeiro você tem que gastar tempo aprendendo. E no aprendizado você perde performance. Porque o fato de aprender, você perde performance. Quem sabe de música é isso. Às vezes você tem que treinar escalas, que não é necessariamente tocar uma música, ou aprender a tocar uma música pronta, mas aprender aquelas escalas vai te dar a base para mais lá na frente improvisar, para mais lá na frente você ser um músico melhor. Então você perde assim, para que depois, uma vez que você aprende um novo método, você tende a ir para frente. Se você for numa aula de jiu-jitsu, você vai ver, você passa muito tempo fazendo coisas que não são contraintuitivas, que são muito contraintuitivas. E, assim como o jiu-jitsu, a fórmula de lançamento tem níveis. Eu vou falar mais ou menos dos níveis que tem a fórmula de lançamento, mas definitivamente não tem jeito de aprender a fórmula de lançamento se você não quiser aprender ela, se você não quiser investir tanto em conhecimento quanto em energia. Não tem jeito, eu gosto de falar isso muito antes. Então assim, todo mundo quer o 6 em 7? Quer. Nem todo mundo quer fazer o necessário para fazer o 6 em 7. Eu estou atrás de pessoas que querem aprender a fazer o 6 em 7, não só querem o 6 em 7, porque o 6 em 7 não é um passe de mágica, é uma metodologia. Então é importante que você queira fazer isso para ir no próximo nível. Quem são os níveis da fórmula de lançamento? Eu costumo dizer que a faixa marrom da fórmula de lançamento é um 6 em 7. Então, quando você faz um 6 em 7, a gente entende dentro da fórmula de lançamento que você é um faixa marrom. 6 dígitos de faturamento em 7 dias. E a faixa preta são 2 milhões por ano. Então, na faixa preta, você prova que você não consegue fazer um 6 em 7 no ano, e sim múltiplos grandes 6 em 7, sei lá, 6 lançamentos de 300 mil reais. E aí tem as faixas pretas de diferentes graus. Essa é a faixa preta de primeiro grau, de segundo grau, são 10 milhões de faturamento por ano, de terceiro grau, 30 milhões de faturamento por ano, e de quarto grau, 100 milhões de faturamento por ano. Eu mentoro um grupo de faixas pretas, então eu conheço essa galera. São cerca de 57 pessoas que são entre primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto grau. Então, a fórmula de lançamento são para pessoas que querem masterizar. Não tem um fim, não é só isso. Agora é o seguinte, você deve estar imaginando, meu Deus, Érico, você está colocando um monte, mas assim, um monte de informação surreal. Você falou que algumas pessoas chegam a gerar 6 dígitos de faturamento em 7 dias, algumas pessoas chegam a chegar a 1 milhão. Como é que diabos você descobriu essa fórmula? Como é que isso aconteceu? E eu quero contar a história da procedência desse método para você. Basicamente, eu nasci em Brasília, meus pais mudaram, eram funcionários públicos, né? Foram para Brasília para ser funcionário público, e lá eles começaram a criar. Só que eles vieram de família humilde. E aí a minha mãe falava sempre para mim, meu filho, senta a bunda no livro. Come o livro, para você arrumar um bom emprego e não passar a necessidade que eu passei. Antes de ser funcionário público, eles passaram necessidade, basicamente. E eu, de alguma forma, queria honrar isso dela. E aí estudei o máximo que eu conseguia, para passar na melhor universidade que eu consegui. Prestei 3 vestibular, passei só em uma, porque sempre fui ruim de português. Me culpem, mas eu não sou bom de português. E aquilo me custava sempre nas provas, eu era sempre eliminado nas provas de português. E, enfim, de alguma forma ou de outra, consegui passar numa universidade pública, fui lá cursar a universidade, era um curso de engenharia de computação. Parecia muito massa, eu adorava usar computador. Depois eu descobri que eu adorava usar, não adorava programar. Entendeu? Às vezes, eu não sei se vocês já viveram, eu adoro comer um bolo, não adoro fazer o bolo.
Eu descobri que eu não adorava fazer o bolo. E aí vivi naquele processo e meio que terminei. Meio que ali suado, cara, comecei essa parada, vou terminar. E aí, nisso, a minha esposa, na época namorada, arrumou um trabalho, um estágio na Alemanha. Falou assim, cara, eu vou atrás dela. Por quê? Porque na Alemanha tem muito alemão. E os caras nascem loiro, grande, forte, europeu, gentleman. Eu falei, porra, esse namoro não vai durar. Ela vai encontrar o Hans lá, uma hora de outra, um Hans lá. Os caras nascem tudo igual um príncipe lá, meu Deus. Falei, vou lá. Aí fui lá. Falei, arruma uma coisa aí para mim, Ju. Ela pegou, arrumou. E aí eu comecei minha carreira na Alemanha. E comecei a trabalhar para uma empresa que prestava serviço para bancos de investimento. Estagiar mesmo. E aí eu trabalhava muito. Porque, pô, meu chefe era um cara bem severo mesmo, sabe? Trabalhava 10, 12 horas, trabalhava de final de semana. Inclusive a gente reclamava, se já falaram mal do chefe de vocês, eu falava muito mal do chefe. E tinha um outro brasileiro trabalhando lá, e para a gente falar mal do chefe, a gente não podia mencionar o nome dele, porque o cara era alemão, mas não era burro. Se eu falasse do nome dele, ele ia sacar que a gente estava falando dele. Então a gente deu um apelido dele, que a gente deu um apelido para ele de Alencar. Que Alencar significa alemão do cá. Alencar isso, Alencar aquilo, e o Alencar me fez fazer isso, mas enfim, trabalhava muito, mas eventualmente o Alencar meio que forjou a gente a ser excelente no que a gente fazia naquele trabalho. E porque o Alencar, que era o cara que mais eu falava mal, acabou me ensinando a ser um profissional excelente, fora de série. Isso me fez com que eu saísse daquela empresa e começasse a prestar serviço para os bancos de investimentos em Londres. Eu tinha menos de 30 anos e eu ganhava mais do que as pessoas de mais de 40 anos. Tinha lá, tudo pelo treinamento do Alencar. É incrível, né? O cara, falei mal, inclusive um dia tem que ligar para ele e pedir desculpas, porque, pô, eu já falei mal desse cara. Mas enfim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi o Alencar. Mas só que é o seguinte, aí eu estava em Londres, gente, Londres, prestando serviço para grandes bancos de investimentos, americanos, ingleses, fantásticos. Eu ganhava em um mês em Londres o que o meu irmão mais velho, que é engenheiro elétrico, formado pela Unicamp, que trabalhava numa empresa de comunicação de satélites, eu ganhava em um mês o que ele ganhava em um ano, literalmente. E era para estar tudo certo, eu morava em Londres, podia fazer o que quisesse, podia entrar no restaurante para comer a comida que eu queria sem olhar o preço, podia viajar para onde eu queria, assim, não era rico de dirigir Ferrari, mas, cara, eu nunca tinha vivido aquela vida, eu tinha vivido a vida dos meus pais lá, que não iam para a praia a cada 4 anos de Brasília. Então, assim, eu estava vivendo a vida, eu tinha tudo para ser feliz, só que eu não era feliz. Por 7 anos eu não era feliz. E eu fui descobrindo por que eu não era feliz, o que tinha de errado comigo. Ó céus, eu tinha dinheiro, morava numa cidade, minha mãe era orgulhosa de mim. Cara, eu não passava um minuto na cidade de Itapecerica, Minas Gerais, sem falar, meu filho, o Érico, meu filho está em Londres. Cara, ela falava isso o tempo inteiro, cada 3 palavras que ela falava, era o meu filho estava em Londres. Finalmente eu tinha conseguido o respeito da minha família, que eu tanto queria, tinha lutado de alguma forma. Só que eu não era feliz. E aí que vem a sacada. Por que eu não era feliz? Porque aquela não era a vida que eu queria para mim. Aquela era a vida que eu estava vivendo para fazer meus pais felizes. E o que era a vida que eu queria para mim? Meu sonho de verdade mesmo era ser empreendedor. E eu não sei ao certo quando eu decidi isso, mas eu tinha um fogo de ser empreendedor. Eu senti uma mola encolhida naquele banco. Nada de errado com o banco, eu só sentia uma mola encolhida. E eu tinha suprimido isso, porque eu vivia em Brasília, filho de funcionário público. Eu não sei se você sabe, mas se você está nesse lugar que as pessoas vivem para prestar um concurso e passar, empreendedorismo é a coisa do capeta, é coisa do Satanás. E quanto mais eu pensava em empreendedorismo, minha mãe falava, meu filho, meu Deus, meu filho, deixa eu te contar uma história. E ela contava a história do meu avô faliu. Meu avô falido. Quando ele faleceu, bem mais velho na vida, ele não era dono da casa onde morava. Ele perdeu tudo com o empreendedorismo. Nem a casa. Inclusive, ele tem uma coisa que minha mãe fala, seu avô faliu, mas ele era muito trabalhador. E era. Acordava todo dia, velhinho.
às 4 da manhã para assar biscoito de polvilho para vender para a padaria. Essa foi a vida do meu avô, e minha mãe fazia questão de lembrar isso para mim, minha mãe e os meus pais, não porque tem nada de errado, porque as mães e os pais querem o melhor para a gente, e no mundo que eu vivi, empreendedorismo era coisa do morcego de mochila, do sinteco gelado, e aí eu falei, meu Deus, mas eu quero ser empreendedor, e nesse processo, eu comecei a pensar que eu estava cometendo suicídio em parcelas, suicídio em gotas, porque eu não queria mais, a depressão estava vindo, eu não queria mais acordar segunda-feira, eu queria que sexta-feira chegasse, minha vida era mais ou menos só o sábado, porque domingo eu já não queria, eu já começava a sentir aquele embrulho no estômago que eu ia trabalhar, e depois de 7 anos era isso. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que as pessoas fazem quando pedem um propósito e não entendem a parada. Fui fazer curso de desenvolvimento pessoal. Cara, fui fazer um curso de desenvolvimento pessoal em Londres. Muito louco a parada do curso de desenvolvimento. Fiz N lá. E teve uma hora que nesse curso o cara meio que deu umas hipnotizadas. Eu não sei se tecnicamente ele fez isso, mas dá uma relaxada, dá uma olhada. E tipo, fez uma parada lá que eu acho uma parada muito louca. E aí nessa parada muito louca ele me fez visualizar minha vida em 10 anos. E cara, naquele ambiente meio relaxado, eu vi uma coisa que eu não consegui desver. Eu vi uma coisa, que em 10 anos eu ia ser meu chefe. Eu era mais ou menos cognitivamente similar a ele. Em 10 anos eu ia ter a vida do meu chefe. E eu não queria a vida dele nem de graça. Eu não queria a vida do meu chefe, nem por mais dinheiro, nenhum do mundo. Nada de errado com a vida dele, só não me inspirava. E aí, naquele curso, ele tirou o meu chão. Eu fiquei meio desesperado, eu ficava desesperado. Porque naquele curso, caiu a ficha para mim, que eu ia passar 10 anos da minha vida, gente, 10 anos da minha vida fazendo o que eu não gostava de fazer para me tornar quem eu não queria me tornar. E uma vez que eu vi aquilo, não tinha como desver. E eu não tinha como desver. E ainda por cima o cara virou para mim e falou assim, velho, quer saber do pior? Eu falei assim, tem pior? Ele falou assim, tem, tu vai morrer. Eu falei assim, como é que você sabe? Ele falou assim, todo mundo vai. Todo mundo morre, nem o mais puro dos profetas sobreviveu à morte, pelo menos não no ambiente físico da parada. Você vai morrer, e quer saber de uma coisa? A chance são que essa é a sua vida. Então se você não pegar, tem uma coisa que você não consegue comprar de volta, é tempo, brother. Eu falo assim, então qual a solução? Aí ele vira para mim e fala alguma coisa do tipo, joga o chapéu do outro lado do muro. Você não vai nunca conseguir uma solução de uma vez. Joga o chapéu do outro lado do muro e dá um jeito de pegar. Eu falei, sim senhor, vou jogar o chapéu do lado do muro. Fui para casa, dormi, fui para o meu trabalho no banco de investimento lá, que eu prestava serviço, e pedi demissão. Meu chefe, que isso, Érico? Não, cara, eu vou seguir meu sonho, eu vou jogar o chapéu do outro lado do muro, dar um jeito de pegar. E chapéu do quê? Que negócio de chapéu, cara, você foi abduzido, brother, esse cara, você é doente, isso é uma seita, sei lá o que é isso, mas para com isso, não, eu vou pedir demissão, saí feliz, contei para todo mundo, no meu departamento pedir demissão, cheguei em casa, fui dormir, e arrependi. Eu falei, desgraçado desse curso, é o curso mais caro da minha vida. Eu virei para a Ju, minha esposa, e falei assim, Ju, calma, aconteceu umas paradas, mas eu vou resolver. Voltei para o meu trabalho e tentei despedir demissão. Então, chefe, é o seguinte, lembra aquela história do curso? Desencana, brother. Sabe aquela coisa assim, vamos voltar tudo como era antes? Ele falou assim, não, Érico, não dá, brother, agora você tem que ir. Eu falei, por quê? Eu sou tão ruim assim? Ele, não, você contou para todo mundo que você pediu demissão, porque você pediu demissão. Se eu não te deixo você ir, isso aqui vai virar uma festa. Isso aqui é um banco, não é uma festa. Agora vai. Aí eu volto para a Ju e falo, Ju, beleza, Ju, vou arrumar outro emprego. A Ju, cara, Érico, sinceramente, cara, faz tanto tempo que você nem tira tempo livre. Cada vez que você tira um tempo livre, você vai lá e calcula quanto dinheiro você está perdendo. Quem é profissional liberal aqui? Esses estão ligados, cada férias, cada Páscoa é menos dinheiro que você faz. Você começa a botar tudo na carteira. Eu sempre fiz isso, ela falou assim, por que a gente não viaja 3 meses? E depois você se mata de trabalhar como você gosta de fazer. Eu falei, tá bom, vamos viajar. E aí peguei um avião, fui para casa visitar um amigo meu de faculdade, que chama Cabeção. Na verdade não chama Cabeção, mas devido à aparência física, a gente apelidava ele de Cabeção. E aí eu fui visitar o Cabeção em Genebra. E aí o Cabeção estava lá, e aí a gente, no meio do avião, tem um déjà vu. Estou no meio do avião e falei assim, nossa, se em 3 meses eu fundar um negócio, eu não preciso voltar para o banco. Tudo que eu preciso fazer
é pensar numa coisa para lançar em 3 meses. E aí as férias que a minha esposa queria que eu tirasse, foram para o saco, porque eu só acordava tentando lançar um negócio. O que eu vou lançar? O que eu não vou lançar? O que eu vou lançar? E de repente tive uma ideia. Lembro, quando eu estava no banco, eu queria investir em leilão de imóveis no Brasil. Eu queria pegar todo o dinheiro que eu tinha, comprar apartamento suficiente para alugar esses apartamentos e tal, que eu não precisasse trabalhar mais no banco. Só que os leilões de imóveis no Brasil eram desorganizados, enfim. E eu tive uma ideia de criar uma base de dados que organizava todos os leilões de imóveis, tal, que as pessoas não precisassem, sei lá, assinar 20 jornais para saber os leilões de imóveis. E tal, fiz. Comecei a implementar essa parada, joguei o site no ar e pratiquei o marketing de esperança. Vocês sabem o que é o marketing de esperança? É a maioria do marketing que nós praticamos quando não sabemos de marketing. Você pega o seguinte, marketing de esperança é, você pega o seu produto, faz o melhor que você pode, bota no mercado, aí você pega 1/3, ajoelha e reza. Você tem para ter esperança de alguém curtir aquilo. E aí depois tem a esperança multinível. A esperança multinível é que você tem a esperança que o cara que curtiu passa para outra pessoa. Entendeu? Só que aí o que acontece? Às vezes não acontece. Eu tinha esperança que aquele produto se vendesse por si só, mas eu aprendi uma das maiores leis duras do empreendedorismo. Um produto bom não necessariamente é o suficiente. Às vezes tem sempre uma história que você escuta, mas estatisticamente não é o suficiente. E eu estava desesperado, porque eu ia ter que voltar para o banco. Eu já consegui ouvir minha mãe: eu te disse, meu filho, eu te disse, aproveita e não volta para o banco não, presta concurso. Senado, amarra o burro na sombra. E eu, cara, eu não queria ouvir isso da minha mãe. Eu amo ela de paixão, devo tudo a ela, e ao mesmo tempo eu não quero prestar concurso. Então, por quê? Porque eu já vivia no banco, eu já vivia uma mola encolhida ali, imagina se eu ia voltar para aquela situação. E eu comecei a ficar desesperado, e no momento que você fica desesperado, você busca por respostas aonde? Na internet, de repente aparece um vídeo de um cara me vendendo uma fórmula que prometia 1 ano de vendas em 7 dias. Falei, porra, isso não vai me adiantar nada, porque no ano passado não vendi nada, se eu fizer 1 ano de vendas em 7 dias, eu vou vender menos ainda, entendeu? Mas o cara tem culhão para prometer isso. Deixa eu ver o que ele está falando. E, velho, vi os 3 vídeos do cara lá, e o custo no final custava $5.000, literais, 5.000 doletas. Eu passei o cartão imediatamente. Por que eu passei o cartão imediatamente? A cenoura motiva o burro a correr, ou por estar na frente dele, ou por estar atrás. E no meu estava dos 2 lados. Porque se eu não fizesse meu negócio acontecer, eu ia ter que voltar para o banco. E eu sabia o que era voltar para o banco. Ninguém precisava me contar aquilo. Eu ia viver aquilo por 10, 20, 30 anos. E eu não queria. Eu falei com a minha esposa, ela falou assim, Érico, você tem certeza? Eu falei assim, Ju, é o seguinte, eu preciso exaurir as possibilidades. Porque se isso não der certo, eu vou voltar para o banco e eu vou assumir, vou ser homem para voltar e ganhar dinheiro e sustentar essa família, porque eu acho que isso é importante. Mas eu preciso, se isso acontecer, eu preciso saber que não existia outra alternativa. E ela falou, então vai. E eu fui, comprei. E cara, eu fui lá, fiz isso, ainda tinha um evento ao vivo, fui para o evento ao vivo, levei meu irmão Hugo, porque se você quiser ir longe, você vai acompanhado. Eu sempre gosto de levar as pessoas que estão ao meu redor, porque senão você vai acabando fazendo tudo sozinho na vida. Você não quer fazer tudo sozinho. Levei ele lá, e eu lembro que a parada toda ficou uns $10.000. Dólares, faz a conta, tipo uns R$40.000 hoje, não sei, dependendo de quanto está o dólar. E eu paguei. E velho, eu estudei aquele curso como se fosse a minha última alternativa. Não sei se era a última, a gente nunca sabe na vida, mas eu estudei como se fosse. Mas pela primeira vez eu vi clareza na minha vida. Eu vi uma fórmula, não vi alguém enrolando, eu vi alguém me falando um passo a passo, o e-mail que eu tinha que mandar, o que eu tinha que falar no primeiro passo, o que eu tinha que falar no segundo passo. Eu consegui ver pessoas que, na minha opinião, tinham muito menos para dar certo na minha vida, na minha frente dando certo. Era como se fosse um tapa na cara. E eu falei, e depois que eu vi aquilo ao vivo naquele evento, eu não tinha como desver. Para mim era uma certeza que aquilo ia acontecer. Eu vi, voltei em fevereiro, o evento foi em fevereiro? Foi em fevereiro do ano de 2010, eu voltei dia 23 de março daquele mesmo ano, alguns meses depois eu fiz o meu primeiro lançamento, daquela mesma parada que não vendia nada.
E eu abri o carrinho, e eu fiz, no meu primeiro lançamento, 6 em 7. 6 dígitos de faturamento em 7 dias. Eu tentei chorar, mas não consegui. Eu tentei chorar não porque eu tinha feito 100 mil reais em 7 dias. Eu tentei chorar, mas não consegui, porque eu tinha descoberto a fórmula. Eu podia repetir aquilo N vezes. O meu futuro mudava a partir de uma decisão. Uma decisão mudou. E aí, o que eu fiz com 100 mil reais, que sobrou daquela parada? Foi mais ou menos uns 170 mil reais de faturamento, mais ou menos. E aí sobrou, o que eu fiz com aqueles 100 mil reais? Eu investi tudo em curso de novo. Por quê? Veja bem, tinha feito nenhum curso na vida de marketing digital. Fiz o meu primeiro, fiz uma bolada, 6 em 7. Eu imaginava que existia muita coisa no mundo que eu não conhecia. Imagina se não tem mais coisa até melhor. E eu passei os próximos 6 a 9 meses só fazendo todos os cursos de marketing digital no exterior que eu conseguia. Os cursos de rua mesmo, esses cursos. E até aprendi um monte de coisa boa, muita coisa boa. Só que nada dava tanto resultado quanto a fórmula de lançamento. Eu lembro de falar com meu irmão, cara, estatisticamente é super improvável que isso aconteça, de você acertar o melhor de primeira. Geralmente, você tem que, enfim, tentar várias alternativas para estatisticamente, pela lei dos grandes números, acertar melhor. Mas não, estava ali na minha frente, é melhor. Eu volto com o Hugo e a gente começa a levar a sério e lançar a sério, quase que no final do ano. A gente fecha aquele primeiro ano em 450 mil reais de faturamento. Anos seguintes, 2 milhões e 500. Gente, era eu, o meu irmão, com 2 milhões a gente já tinha uma funcionária, mais nada, não tinha escritório. Não tinha nada, não tinha overhead. Eu falei para vocês sobre uma oferta. Eu tinha vida que eu pedi a Deus. Voltei para o Brasil. Não queria passar mais um inverno em Londres. Voltei para o Brasil. Aluguei um apartamento em Balneário Camboriú, na frente da praia. Apartamento grande, tudo. Eu voltei para a vida que eu achava que eu queria ter. Eu lembro que o apartamento tinha uma varanda de 360 graus, assim, se acordava com o sol nascendo no mar, eu achava que aquilo era massa. Passei 6 meses. O Hugo, que era o meu irmão, começou a tocar a empresa. Isso cada vez mais eu ficava ocioso. O que eu fazia? Surfava, tomava caipirinha na Avenida Atlântica. Só que chegou uma hora que depois de 6 meses aconteceu uma coisa muito louca que eu nunca pensei que ia acontecer. Eu comecei a ficar depressivo de novo. Oh Deus, por quê? Não é, me deixa ser uma pessoa normal. Por quê? Porque eu fiquei entediado. Porque viver na praia não era necessariamente o que eu achava que era viver na praia. E eu comecei a procurar perguntas. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. De Londres para a praia não era aquilo, sabe? Sei lá, não tem nada de certo ou errado. Mas é muito estranho quando você chega no seu sonho e depois você descobre que o seu sonho não era o seu sonho. Que aquelas figuras de internet com um cara no laptop na praia, eu capeta aquelas figuras. Que entra areia no laptop, que você não consegue ver nada no laptop, que o sol fica lá, que aqueles mosquitos ficam lá, porque tem mosquito, não sei isso aqui, mas tem uns mosquitos que ficam lá, e não dá para você deixar o laptop na mesinha e falar assim, vou só no banheiro e volto e encontrar o laptop de volta. Porra, nada melhor que o escritório, gente. Meu Deus, lá na praia, vai para a praia. Não, isso, eu não estou falando que é assim, não, mas isso para mim foi o meu sonho ser meio que destruído. Eu falei assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar alguma coisa que faz o meu coração cantar. E nisso a Juliana vira para mim e fala assim, eu sei, Érico, eu sei o que faz o seu coração cantar. Cara, a esposa sabe de tudo, tem a resposta, é o oráculo. E eu falo assim, Juliana, então o que faz meu coração cantar, além de você, amor? Aí ela vira para mim e fala assim, cara, você tem que ensinar a fórmula. Eu falei, quê? Você está maluca? Não estou, Érico. Você não para de falar nisso. Você fala disso o tempo inteiro, você fala disso com o seu professor de surf, você fala disso com o porteiro, você fala disso com a aeromoça, você fala disso com meu pai, você fala disso comigo, você fala disso com as minhas amigas. Por que você não fala disso com alguém que quer ouvir? E eu falei, é verdade, eu não paro de falar nisso. Eu não conseguia parar de falar nisso. E eu falei, beleza, vou lançar, mas para isso eu tinha que ensinar a fórmula que tinha feito isso. Lancei, e na primeira turma, tinham 53 pessoas na fórmula de lançamento. Fui lá e ensinei. E aí eu descobri que não só sabia fazer a fórmula de lançamento, mas sabia ensinar. Sabia ensinar, e mais do que isso, eu curtia ensinar. Era um tesão ensinar. E à medida que as pessoas iam aprendendo, iam fazendo 6 em 7, aconteceu uma coisa muito louca que eu nunca tinha
recebido na minha vida. Ninguém nunca tinha me parado na rua, porque eu trabalhava no banco, e falou assim, Érico, obrigado, cara, olha, esse aqui é meu filho, esse aqui é o Érico, ó, esse aqui é o Érico. Aí você olha para o filho e fala assim, oi, tudo bom? Ele falou assim, cara, Érico, obrigado. Você olha uma pessoa de 10 anos falando obrigado, nossa, que legal, quantos anos você tem? 10. É legal, obrigado por quê? Porque minha mãe está em casa agora. E aí você via a esposa falando assim, cara, obrigado, Érico. Por quê? Porque meu pai, meu marido só viajava, trabalhava igual um camelo, e está em casa agora. E faz o que ama. E não está depressivo mais. Eu não conseguia, essas histórias começaram a viciar. E o mais louco disso tudo é que é o seguinte, eu passei a minha vida inteira tentando juntar dinheiro para parar de trabalhar. E hoje eu trabalho bem mais do que eu fazia quando eu trabalhava no banco. Por quê? Porque eu preciso não. Gente, eu não preciso mais trabalhar. O que eu ganho de renda passiva é N vezes mais o meu custo mensal, mas é N, e já faz tempo. E eu já sei o que é parar de trabalhar, eu já sei essa parada de viajar 2 anos para o mundo, eu fiz essa parada. Mas eu descobri o que realmente eu quero. O que realmente eu quero é colecionar histórias. Histórias de algumas das histórias que eu trouxe durante a Masterclass. Eu trouxe 9 pessoas aqui, 9 histórias diferentes. Histórias daquelas que estão no meu canal. Histórias daquelas pessoas que tiveram a vida realmente transformada pela fórmula de lançamento. Eu sou um viciado crônico em colecionar histórias daquelas pessoas que colecionam histórias. E para isso, eu criei o programa da fórmula de lançamento. Mas o que é exatamente a fórmula de lançamento? O que é fisicamente a fórmula de lançamento? Gente, a fórmula de lançamento é um programa 100% online, que você, dividida em 5 módulos, que você pode fazer de qualquer lugar que tenha uma boa conexão de internet. Então, se você está me escutando do Japão, sim, você pode fazer a fórmula de lançamento do Japão. Se você está escutando do interior, sim, você pode fazer lá do interior. Ele tem cerca de 30, 40 horas, onde eu falo sem enrolação, o passo a passo, a jornada para você fazer o seu 6 em 7 em 2 situações. Tem 2 perfis de pessoas. Perfil número 1, empreendedores que querem fazer 6 em 7 no seu negócio. Perfil número 2, pessoas que querem criar um negócio, mesmo sem ter ideia do que lançar. A fórmula abre a cabeça com isso. Ela fala, ela estrutura exatamente. Durante essas 3 masterclasses eu dei muito detalhe, mas é dividida nesses módulos. Agora é o seguinte, dar só conteúdo não chega aos 6 em 7. Se chegasse, eu escrevia uma apostila e dava. Não funciona. Se eu te der uma apostila de jiu-jitsu, não te fará um bom lutador de jiu-jitsu. Porque no processo você vai precisar de outras coisas. E sim, sinceramente, dinheiro por dinheiro eu já tinha. Eu não estou aqui buscando mais dinheiro, eu não faço isso para ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro que me possibilita fazer essa parada aqui, esse projeto. Que eu acredito que empreendedorismo é um dos maiores projetos sociais que a gente pode fazer nesse país. Porque quando a gente faz empreendedor, a gente muda a vida das pessoas socialmente. A gente dá dignidade para as pessoas que colaboram para o nosso trabalho. Eles ganham não uma caridade, eles ganham um salário, eles ganham um propósito, eles pagam mais imposto, eles geram transformação no lar, no casamento deles, para os filhos deles. Então eu acredito que eu modifico o Brasil empoderando empreendedores e criando empreendedores digitais. Agora, se eu desse só conteúdo e funcionasse, beleza, eu dava. Não funciona. Você precisa de uma comunidade de pessoas com um objetivo comum, onde chegar naquele objetivo comum é ok. Então, sem comunidade, a mesma coisa acontece no jiu-jitsu, você não aprende sozinho, você precisa de ter uma comunidade de pessoas que curtem aquela parada, senão não funciona, senão você desiste do seu sonho, senão seu sonho vai ser uma mortalidade infantil. E você não vai precisar só de comunidade das pessoas, não, você vai precisar de feedback, porque por mais que eu explique tudo sobre a fórmula de lançamento, cada e-mail, cada receita, você vai ter dúvidas, é normal. Então você precisa de alguém que saiba responder as suas dúvidas, tal que as dúvidas te proporcionem a ter mais dúvidas. Inclusive ter mais dúvidas é bom, você nunca vai parar de ter dúvidas. Porque quanto mais você aprende, você descobre que menos você sabe. E é por isso que tem vários níveis de faixa. Claro, as dúvidas vão modificando, mas você precisa dessas pessoas. Então é por isso que a fórmula de lançamento é uma turma. Não é simplesmente um conteúdo. É uma turma
com o começo, as pessoas entram junto. Quando elas entram junto na comunidade, ninguém fez um 6 em 7, quase ninguém fez um 6 em 7. E aí você olha para essa pessoa e fala assim, eu aposto que ele não vai conseguir. E aí essa pessoa consegue na sua frente. Grandes empresários verem meninos de 22 anos, no sentido literal, fazerem o seu primeiro milhão na sua frente. Isso é desconcertante, porque eles começam a botar as desculpas que param eles de fazer isso para o lado. As mães que têm 3 filhos que não têm tempo para isso, começam a ver mães que têm 3 filhos que não têm tempo para isso, fazerem 6 em 7 na frente delas. E uma vez que elas veem, não tem como desver. E elas começam a acreditar que elas também podem, empresários, independente da idade. Então é por isso que eu diria que esse pipoqueiro acontece dentro da fórmula de lançamento. É um pipoqueiro. E uma vez que uma começa a pipocar, as pessoas começam a acreditar. E elas pipocam também. Então, por isso que a fórmula de lançamento tem um dia para começar. É importante que todo mundo comece junto, para a maior possibilidade de resultado acontecer. E o que eu ensino exatamente nesses módulos? É o seguinte, para você fazer um 6 em 7, você vai ter que entender desse triângulo aqui. A base do triângulo é lista ou audiência. Você tem que aprender, e isso eu ensino nos 3 primeiros módulos, tudo do zero. Você não precisa ter nenhum pré-requisito. Inclusive, se você souber marketing digital, tiver um pré-requisito, você vai ter que escrever muita coisa. E você vai ter que deixar o seu ego de lado, porque se você não for direcionado, você vai tender a não fazer o seu 6 em 7. Então, se você está do zero, melhor ainda. Se você não está, você vai ter que deixar o seu ego de lado, porque a gente ensina a criar uma lista, passo a passo, cada passo, específico de passo. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer quando você fizer aquele outro imprevisto acontecer? Centenas de pessoas já seguiram esse passo a passo. E aí você cria uma audiência. E não é qualquer audiência, não é uma audiência que está interessada em ver vídeo de gatinho, não. Uma audiência que está interessada naquele tipo de produto que você vai lançar. Seja o produto constelação familiar, como o estudo de caso que eu trouxe aqui, seja o produto números cabalísticos, seja um produto de engenharia elétrica, de engenharia civil, seja um produto de espiritualidade, de coaching, B2B, B2C, fitness. 6 em 7 já foram feitos em todos os absolutos nichos que você possa imaginar. Desde os nichos mais sérios, como os nichos não tão sérios. Ou os nichos que vocês acreditam que não é possível. Desde aprender a fazer gotinha de bolo. Fez lançamento de múltiplos 6 dígitos. Então, só que o primeiro passo, você precisa aprender a fazer uma audiência. E aí que você vai entender que não necessariamente a audiência não é o número de seguidores, necessariamente. O número de seguidores não é o que te traz o 6 em 7. O número de seguidores é a consequência do seu 6 em 7. O número de seguidores, na maioria das vezes, não paga a conta. Você tem que ter uma audiência responsiva e dedicada àquele exato nicho que você vai criar. Porque agora, com o 6 em 7, você pode criar um negócio em qualquer nicho que você queira. É muito louco isso tudo, né? Algumas pessoas falam, Érico, mas eu não tenho ideia do que lançar. Por que eu vou fazer a fórmula de lançamento? É justamente porque você não tem ideia do que lançar, que você devia fazer. Você não fala assim, eu quero ir de São Paulo para o Rio, logo vou aprender a dirigir. Não, você aprende a dirigir, depois você pode dirigir para onde você quiser. Sem a fórmula de lançamento, sem entender como aquilo funciona, você não vai conseguir ver as oportunidades que vão passar na sua frente. E te digo mais, eu seria capaz de apostar com você 2 chicabons, não é nenhum, 2 chicabons que mesmo que você tenha uma ideia, você vai mudar de ideia no meio do caminho. Que aconteceu com vários estudos de caso. O contador que achava, que eu trouxe na última Masterclass, que achava que ia fazer um produto de contabilidade, quando ele começou a descobrir que a paixão dele dava dinheiro, montou um produto de cerveja. E o cara ensina, a vida do cara enfim, o trabalho do cara é beber cerveja. Imagina, a esposa dele, meu filho, para de beber cerveja. Ele vira para a esposa e fala assim, estou trabalhando, mulher. Imagina o prazer do indivíduo. Fazer 6 em 7 naquilo que faz o seu coração cantar.
E a maioria das pessoas, mesmo que você acha que você sabe isso, você não sabe. E dentro da forma de lançamento, eu vou dar um bônus ainda, que é os 5 produtos que eu lançaria se a minha missão não fosse. Os 5 produtos que eu lançaria pessoalmente, que eu não estou lançando, simplesmente que eu estou ocupado com a minha missão. Inclusive era 6. Eram 6. A minha esposa falou, não, esse não, deixa eu lançar esse. Minha esposa está agora voltando, ela trabalhava nos lançamentos, agora está, não, conta esse não. Então ficou 5. Então é o seguinte, gente, tem mais possibilidade no mundo naquilo que vocês podem fazer. E vocês não precisam simplesmente lançar vocês mesmos, vocês podem lançar outras pessoas, como foi o Ladeirinha. Ladeirinha convenceu a Cátia Damasceno e hoje faz 8 dígitos por ano, ensinando sexualidade para mulheres e fazendo a diferença para mulheres e para homens e para casamento. Mas o fato é o seguinte, o primeiro pilar da forma de lançamento é a construção de lista. O segundo pilar é você aprender a fazer lançamentos, que nada mais é do que você vender para essa lista. É o seguinte, na arte de lançamento, o que importa não é o que lançamento você está fazendo agora, é como esse lançamento propulsiona o próximo lançamento. Se você não sabe disso, é que nem você jogar sinuca e simplesmente usar a branca para matar a verde. Não funciona, você não ganha um jogo de sinuca assim. O que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas é você conseguir jogar a verde, jogar a branca, tal que ela mate a verde e posicione perfeitamente para a próxima bola, que eu não sei que cor é. Deve ser amarela. A grande sacada é o seguinte, existe uma coisa que chama o fenômeno de empilhamento de lançamentos. Se você não sabe empilhar lançamentos, seus lançamentos vão tender a sempre decair. Se você sabe empilhar lançamentos, seus lançamentos vão tender sempre a aumentar. Você tem que saber em qual ciclo evolutivo na arte de lançar você está e o que você fazer especificamente nesse ciclo evolutivo que vai te trazer no próximo ciclo evolutivo. Geralmente são 7 ciclos evolutivos até o primeiro 6 em 7, são 7 lançamentos, estatisticamente. Eu mostrei exemplos de pessoas que fizeram o primeiro, mostrei exemplos de pessoas que fizeram mais, mas geralmente, estatisticamente, é 7. Mas você tem que saber exatamente o que você faz em cada ciclo evolutivo. E o mais louco é que uma coisa que você faz no ciclo evolutivo, quando você está embaixo, pode até te ajudar. Mas se ela tiver em outro ciclo evolutivo, ela acaba com o seu lançamento. Você tem que saber o que fazer e o que não fazer. Que e-mail mandar e que e-mail não mandar. É um processo que vem sendo refinado por anos no campo de batalha. E depois disso tudo, você tem que entender o seu produto. Existem produtos que é impossível fazer um 6 em 7, estatisticamente. Por exemplo, se você é um personal trainer e vende a sua hora, você pode vender mais horas com a forma de lançamento? Pode. Vai fazer um 6 em 7? Improvável. A não ser que a sua hora custa R$2.000, seu cliente não falha, seu cliente não cancele e você trabalha igual um camelo. E na maioria das vezes não é isso que você quer. Então algumas pessoas usam a fórmula de lançamento para produtos físicos, elas geralmente fazem 6 em 7 não, porque o produto físico tem nuances que não permitem isso. Trazer um produto físico para fazer um 6 em 7 é mais ou menos tentar transformar uma bicicleta em um foguete. Não dá, você precisa construir um foguete. Mas dentro da forma de lançamento, se assim você quiser, se você quiser continuar andando da sua bicicleta e dar uma bombadinha na sua bicicleta, a forma de lançamento provavelmente vai dar. Mas esse não é o foco do curso. O foco do curso é quem quer aprender a fazer 6 em 7, mesmo que esteja do zero, mesmo que não tenha ideia do que lançar, na sua área de atuação ou não. Finalmente você vai ter a chance de não trabalhar na sua área de atuação. Você acreditou que era o único jeito, te venderam a ideia que era o único jeito de sobreviver. Mas não é, eu provei isso várias vezes. Mas a gente vai ensinar exatamente o produto que você tem que lançar. Isso acontece. Então é o seguinte, forma de lançamento é um passo a passo. Agora é o seguinte, qual é o investimento para você participar da fórmula de lançamento? Quanto custa? Primeira coisa é o seguinte, a fórmula de lançamento custa, na minha opinião, 0, porque a fórmula de lançamento não é um custo. Quanto custa a poupança? Alguém já falou, quanto custa a poupança? Não, poupança não custa. Poupança, na minha opinião, é um investimento, ou não, bom ou mal, mas é um investimento. Tesouro direto, ações, e eu acredito que
informação é o investimento mais assimétrico do mundo. O que é um investimento assimétrico? Investimentos simétricos é aqueles investimentos. Quanto mais você investe, mais você ganha, absolutamente. Quanto menos você investe, menos você ganha. Existem investimentos que são assimétricos, que você tem um investimento ínfimo comparado com ganho em potencial. E são estes investimentos que transformam. Eu não conheço alguém que se transformou investindo na poupança ou no tesouro direto. Inclusive, se você investir agora, você sabe o que vai acontecer daqui a 20 anos. É previsível. Se você quiser resultados assimétricos, você não tem como não fazer um investimento assimétrico. Investimento assimétrico, o maior investimento assimétrico que existe, na minha opinião, é o quê? Conhecimento. É o mais assimétrico. Mais assimétrico que bolsa. Mais assimétrico que Bitcoin nos tempos dourados do Bitcoin. Mais assimétrico que imóveis. E olha que eu fui investidor em imóveis. Daqueles que compravam abaixo do valor de mercado infinitamente. Mas até isso passou a ser um custo de oportunidade para mim. Por quê? Conhecimento, você tem um investimento pequeno e um potencial grande. Imagina se um 6 em 7 vale 100 mil reais. Não vale 100 mil reais. Projeta isso para 1 ano. Projeta isso para 2 anos. Projeta isso para 3 anos. Considera que você vai ensinar isso para o seu filho. Considera que talvez, se a sua filha quiser, ela vai querer aprender isso. Considera o efeito composto de todo esse patrimônio que você gerou. Considera o efeito composto de estar trabalhando numa área que você curte. Considera o efeito composto de não cometer suicídio em gotas. Considera o efeito isso no seu casamento. Gente, para muita gente 6 em 7 não é o dinheiro. Para muita gente é a possibilidade de viver onde você quer, trabalhando com o que você ama. Para outras pessoas, como o Mário Vergara, era a possibilidade de ser escutado. Ele queria ensinar inglês do jeito dele, mas ninguém acreditava. E hoje ele pode ensinar do jeito dele. E o Mário, que é o cara que fez o 8 em 7, ele vive com uma Ferrari, aí não, ele vive de moletom, ele não sai da caverna dele, ele fica lá em Londrina, ele adora ficar em casa com os filhos e os gatos dele, ele tem 10 gatos, 10, muito gato, para o meu gosto. Eu não sei o que é que te possibilita o 6 em 7, mas uma coisa eu sei, se é viajar o mundo, beleza, eu fiz essa parada. Se é ficar em Londrina, que é a cidade que você quer morar, ele fez essa parada. Se é comprar gato, que seja comprar gato. Se é poder você não olhar qual educação seus filhos vão ter, onde eles vão ter, que seja isso. Se é passar tempo com seus filhos, assim como o Evan Quirino, que faz 6 dígitos por mês desenhando, é isso. Se é viver da sua paixão e não ter que arrumar um emprego para sobreviver e chegar em casa e seus filhos estarem dormindo, e você está cansado demais para brincar com eles, que seja isso. Eu não sei o que significa 6 em 7 para você. Para as pessoas diferentes, são coisas diferentes. Para algumas pessoas é simplesmente impactar outras pessoas. Para algumas pessoas é simplesmente ter a chance de ouvir uma transformação e uma contribuição. Só que o investimento disso é conhecimento. Só que conhecimento e energia para aplicar esse conhecimento. Você ter muito dinheiro para fazer o 6 em 7 não te torna um jogador melhor. Porque você precisa ter habilidade para fazer. Você precisa ter conhecimento. Dar uma Ferrari para um menininho de 12 anos sem noção de direção é perigoso. A chance dele bater uma Ferrari é muito maior do que ele bater um Palio, porque é um motor muito forte. Então, aqui você investe em conhecimento. Então, conhecimento para mim... Agora, eu vou te falar o seguinte, muitas pessoas calculam o custo a gente é foda em calcular o custo do investimento, certo? Poucas pessoas sabem calcular o custo de não investir. Qual que é o custo de você não aprender o 6 em 7 para a sua saúde? Qual que é o custo para a sua família? Ir para a academia tem um custo, né? Tem um custo não ir também. Aprender inglês tem um custo. Aprender inglês há 10 anos atrás teve um custo, né? Não aprender agora tem um custo também. E você está pagando esse custo, quer queira ou quer não. Tudo tem um custo. Qual é o custo para a sua empresa de ser engolida pelo mercado digital? Qual que é esse custo?
Qual que é o custo para você? Só você pode dizer. Mas você não economiza quando você necessariamente não compra. Você só assume um outro custo, às vezes muito maior. Um custo é muito louco de encontrar, e o mais legal disso tudo é que muitas pessoas pensam, mas Érica, eu não preciso de adquirir esse conhecimento, eu vou pegar o seu conteúdo gratuito e vou fazer engenharia reversa desse. Esses são os falsos espertos. E a gente chamava isso no banco de falso esperto, porque ele tem inteligência suficiente para achar que ele sabe fazer. Inclusive tem uma história muito legal, tem um cara que era muito inteligente mesmo, às vezes você conversa com um cara que é muito inteligente, um grande falso esperto. E aí ele foi nos eventos ao vivo, e ele sentou perto dele uma senhorinha, não tão esperta quanto ele. E ela falava assim para ele, senhor, a história é verídica, senhor, me explica o que ele está falando, que eu não estou entendendo. E ele falava tanto, ele era um cara gentil, eu falei assim, senhorinha, ele não falou senhorinha, mas era senhorinha, a senhora pode me deixar prestar atenção, que depois, porque se eu explicar para a senhora agora, eu não vou entender, eu vou perder, mas depois dessa aula eu vou sentar com a senhora e vou explicar tudo direitinho. Ela falou assim, tá bom, obrigado. E ela ficou lá pacientemente atrás desse cara que era super inteligente, ele entendia tudo e fazia todas as anotações, fazia todas as conexões, e aí ele pegava e fazia, nossa, que legal e tal, nesse curso, já estava dentro do curso, fazia, acontecia, e aí depois a senhorinha, ele foi indo embora, eu falei assim, senhorinha, olha, você pode me explicar agora? Ele, posso, com toda a paciência, sentou, o que ele falou foi o seguinte, aí você faz isso, faz isso, ela, só isso mesmo? Não, aí você faz isso, isso. Muito obrigado, senhor, tão gentil, obrigado. Foi, encontrou. E aí foi em outro evento ao vivo, eles se encontraram de novo. Cara, a senhorinha estava possuída. Chegou perto dele, quase possuída e, extremamente emocionada. Falou assim, obrigado, falou o nome do fulano. Obrigado demais, obrigado. Eu falei assim, por que obrigado? O senhor lembra que há uns anos atrás o senhor me explicou aquela parada que eu não tinha entendido, mas o senhor explicou, botou no papel, explicou direitinho. Pois é, não é que eu fiz um lançamento e apliquei. Amigo, eu fiz 300 mil. O cara olhou para ela e falou assim, a senhora fez 300 mil? Eu fiz 300 mil. Ele falou assim, e eu, o que eu fiz? Coisa nenhuma, porque ele não aplicou, porque nunca estava pronto para aplicar. Gente, uma senhorinha, um senhorzinho, ou um molequinho de 22 anos, é extremamente mais eficiente que um cara que já estudou em Harvard, MIT e o capeta, com a fórmula. O Vitor Savioli que eu trouxe aqui, o cara era de um banco de investimento foda, um dos maiores bancos de investimento americanos que existem. Ele tinha um salário incrível, ele era super inteligente. Ele leva uma lavada de um garoto de 22 anos, ou de uma senhorinha de 60 anos, ou de 70 anos, ou de 80 anos com a fórmula. Porque uma coisa é você saber onde está, uma vez que você... É a mesma coisa de eu jogar videogame com meu sobrinho de 12 meses. Se ele já passou da fase, ele acaba comigo, porque ele sabe exatamente onde está tudo. Ele não tem que intuir e fazer os problemas. Então a coisa mais burra, desculpe, na minha opinião pessoal, a coisa mais burra que um falso inteligente tem que fazer é tentar engenharia reversa. Ele é um idiota. Porque isso vai custar tempo, desculpa a palavra, mas para mim é um idiota. Não está usando o dom que foi dado a ele de uma maneira esperta. E ele pensa que ele é esperto. Esse que faz ele mais idiota ainda. Na minha opinião, não que ele seja, mas na minha opinião é um tapado. Só que a inteligência dele é que faz ele tapado. Então não seja um falso esperto. Então o custo da forma de lançamento, na verdade, não é um custo, na minha opinião, é um investimento mais assimétrico que pode acontecer. Quanto custa esse investimento? O custo da fórmula de lançamento são 12 parcelas de R$625 por mês. Gente, se você dividir R$625 por 30, dá mais ou menos R$20. E R$20 é mais ou menos o custo de uma marmita por dia. E se você não acha que a fórmula de lançamento, a possibilidade assimétrica, vale uma marmita, você não é o aluno que eu quero para mim.
É simples assim. Agora, se você quiser pagar em 7 vezes, e se comprometer em pagar em 7 vezes, são 7 vezes de R$ 997. Então, você tem uma economia de cerca de R$ 500 no preço total. E se você quiser pagar em uma vez, você vai pagar em uma vez de R$ 5.997. Você tem um descontão super maior. Agora, a primeira coisa que acontece é o seguinte, quando eu falo isso Érico, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Primeiro eu queria falar para vocês o seguinte, entre eu e vocês, quando uma pessoa fala que não tem dinheiro, não é necessariamente que ela não tem dinheiro. É que aquilo não é uma prioridade para ela. E está tudo bem se a sua prioridade não é aprender a fazer 6 em 7. Mas seja sincero com você mesmo. E fala, a minha prioridade não é fazer 6 em 7. A minha prioridade é continuar fazendo o que eu sempre estou fazendo. Porque se você quiser um retorno assimétrico, você tem que fazer alguma coisa assimétrica. Então, checa a sua prioridade. Será que essa é a sua prioridade? É muito louco que as prioridades mudam, né? Para celular, televisão, a bicicleta que a gente não usa, a academia que a gente não vai, a prioridade acontece. A cerveja, a viagem, sempre acontecem as prioridades. Então, eu aconselho você revisitar o que é prioridade para você. E acessar, Érico, mas eu não tenho tempo. É a mesma coisa. Será que você não tem tempo ou essa não é a sua prioridade? Será que ao digitar o seu celular, eu não vou ver que você passa X horas no Instagram? E no Facebook? E no Netflix? Será que para isso você arruma tempo? Quanto tempo eu preciso para fazer a fórmula de lançamento? Se você tiver 5 minutos por dia, 5, desde que sejam 5 minutos focados, você pode fazer a fórmula de lançamento de 5 em 5 minutos. Mesmo que você não tenha tempo. Então, Érico, sou um médico, não tenho tempo para isso. De repente, você vai ter tempo para, enfim, os seus 2, 3 empregos e não tem 5 minutos. Deixa eu te falar, não é uma questão de tempo, é questão de prioridade. E se você falar para mim que prioridade, Érico, não é minha prioridade fazer a fórmula de lançamento, está tudo bem, mas vamos ser sinceros um com o outro. Desde o começo eu falo que eu estou atrás de pessoas que queiram aprender e que queiram chegar lá. E prioridade é isso. Érico, mas não é tempo, não é dinheiro, eu tenho tempo, tenho dinheiro, mas meu marido não quer, minha esposa não quer, meu sócio não quer. É o seguinte, nesse nível, para você convencer o seu sócio, seu marido, seu esposo, não tem nada a ver com o argumento que você dá para ele. Seu sócio, seu marido, sua esposa não estão atrás do que você fala. Eles estão atrás de como você fala. Se ele não está comprando a sua ideia, é porque alguma vez você já deixou ele na mão. Ou ela na mão. Alguma vez você já deixou eles na mão. Então seja sincero com eles. É o seguinte, alguma vez eu já te deixei na mão. Mas é o seguinte, se eu quiser ter uma vida diferente, eu tenho que fazer uma coisa diferente. E se eu quiser fazer uma coisa diferente, é melhor que eu tenha um cara para me guiar diferente, uma comunidade diferente. Então, a não ser que você queira essa mesmice para o resto da vida, é isso que você quer, que nada mude. Eu não quero isso. Então, não estou te pedindo permissão, estou te pedindo seu apoio. Porque eu vou fazer acontecer. Quando você faz isso, as pessoas escutam quem você é e não o que você fala. Em toda discussão que você ganhou, perdeu, não tinha nada a ver com o seu argumento. Só tinha discussão quem você era. O mais confiante ganha. E para isso, você tem que ser confiante em você mesmo. Será que a fórmula de lançamento vai funcionar para você? Eu te falo o seguinte, a maioria das pessoas que perguntam isso, eu acho que a pergunta é um pouco diferente. É o seguinte, para a fórmula de lançamento funcionar, é 50% você e 50% a fórmula. 50% o método, 50% a sua dedicação. Mesma coisa do jiu-jitsu, mesma coisa da música. 50% você, 50% o método. Método eficiente com a pessoa que é sangue no olho e faz, dá resultados extraordinários. Se você simplesmente tem um método e a pessoa, cada coisinha ela fala, não é isso, a culpa é dele. Se é uma pessoa muito vitiminha, muito mimimi, não funciona. Agora é o seguinte, se é sempre você e o método, você está com medo de eu não fazer os meus 50%? Ou de você não fazer os seus 50%?
Porque é o seguinte, eu tenho centenas de pessoas, e não são centenas poucas. Só no último lançamento foram 400 pessoas. Então, eu faço os meus 50%. Eu faço, e eu provo que eu faço com 400 provas. São mais de 1.000 só testemunhos de vídeo, 400 pessoas que estão lá naquele momento e tiraram a prova. E você pode perguntar, então eu faço meus 50%. Será que você vai fazer os 50%? E se você não está preparado para fazer os seus 50%, eu não te quero. Eu não quero curioso. Gente, eu não quero dinheiro por dinheiro. A minha parada não é viciar, eu não sou viciado em vender fórmula, não. Não é isso que me dá barato, não. Eu sou viciado em pessoas terem a chance de contar histórias, pessoas que não tinham nada para dar certo, que a sociedade recusou, que não era a pessoa certinha, e vai lá e mostra que é possível. Para que depois eu converse com elas, para que depois eu faça com que elas contem as histórias, para a gente gravar um vídeo. Essa é a minha parada. Então, se você não está preparado para dar os seus 50%, eu não te quero. Eu quero pessoas que querem fazer acontecer. E você tem que estar preparado para fazer acontecer. A fórmula funciona? Já provei mais de centenas de vezes com diferentes estudos de caso. Será que você vai precisar de 1.000? Se é 1.000, 1.000 será. Me espera daqui a pouco que vai chegar a 1.000. 1.000 pessoas no palco. Mas será que você está preparado para assumir o seu 50%? Que é o seguinte, você pode levar o cavalo até o rio, mas você não pode forçar ele a beber água. Possível. Eu quero que você faça 150% dos seus 50%. Porque se você fizer os 150%, você vai ter dúvidas. E aí você vai ter uma comunidade. Porque parte da oferta da fórmula de lançamento é o seguinte, pelos 2 primeiros meses, a minha equipe vai estar focada em responder absolutamente todas as suas perguntas. E as perguntas que você nem sabe que você vai ter naquela comunidade. Absolutamente tudo, para você ganhar velocidade e momento, para você começar a jornada dos seus 6 em 7. Todas as suas perguntas, absolutamente todas, de forma online, tal que você não precisa esperar alguém responder. A coisa acontece assim. E a gente já fez isso, porque isso aumenta a velocidade do 6 em 7. Mas para isso você tem que fazer o Fórmula. E a partir do momento que você compra o Fórmula, você tem acesso a todo ele, 100% dele. Então a gente não segura nada. E te digo mais, a gente ainda dá uma garantia de 14 dias. Por 14 dias, você pode ter acesso a tudo. É mais que o tempo para você fazer a fórmula 3 ou 4 vezes, de decorar aquilo inteiro, de fazer um resumo no seu caderno. E se você achar que aquilo que eu estou dividindo não é o suficiente para você, segundo o seu julgamento, basta mandar um e-mail para a minha equipe que a gente devolve o dinheiro que você pagou na inscrição do Fórmula. 100%, cada centavo, sem letra miúda. Sem letra miúda de contrato, a gente ainda pode ficar amigo. Inclusive, eu nunca vou saber que você pediu o cancelamento. Eu não fico olhando isso. A gente tem uma central que liga para as pessoas e tenta convencer, não. Se você não acha, sob o seu julgamento, que a fórmula é para você, eu não quero o seu dinheiro. Eu não estou atrás do seu dinheiro, eu estou atrás da sua história. E você é o juiz, sem precisar. Gente, isso é o dobro da garantia por lei. Por lei eu tenho que dar 7 dias de garantia, eu dou 14. Érico, mas em 14 dias eu consigo lançar? Depende, tem gente que sim, tem gente que não. Mas o fato é o seguinte, e se eu não conseguir lançar? Pede o dinheiro de volta. É porque é o seguinte, chega uma hora num comprometimento que você tem que jogar o chapéu do outro lado do muro. Que casamento você tinha noção, que você tinha certeza que ia funcionar? Nem casamento a gente tem certeza que vai funcionar. Mas você entra, se você entra na fórmula de lançamento com o pé atrás, é que nem você tentar casar, já esperando a primeira briga. Não funciona. Eu estou atrás de pessoas comprometidas. A fórmula de lançamento não é conveniente, é comprometimento que gera o 6 em 7. E é por isso que eu dou essa garantia, para você ver todo o produto. Tem gente que vai me passar a perna? Tem, mas a maioria das pessoas do Brasil são honestas. Eles vão entender, e você vai ser o juiz. Seja o critério que você quiser. Você não precisa nem me falar o critério. É um e-mail. Para onde o e-mail? Qual o e-mail? Quando você faz o login da fórmula de lançamento, você recebe um e-mail, o login é sempre o e-mail. Basta dar um reply, basta dar um responder para aquele, quero cancelar, pronto, bum, vai acontecer. Tem até uns caras que faz para testar, se isso, aí a gente vai e cancela, e depois o cara não consegue. Não, eu estava brincando. Não, não é brincadeira. Tem gente que faz isso, incrivelmente.
Gente, agora não tem muito mais alguma coisa que eu possa dizer para vocês, não. Além do fato que todo ano a gente faz um evento ao vivo da Fórmula de Lançamento. Esse evento é só para alunos. Esse evento é um evento que eu dava de bônus para aluno, ainda dou de bônus, só aluno pode participar. Agora, a gente cobra uma taxa de reserva nesse evento. Por que eu cobro uma taxa de reserva nesse evento? Porque no começo eu não cobrava, tinha gente que falava que vinha e não vinha. E aí ficava gente de fora e não podia entrar, e como é um evento físico, eu tenho responsabilidade de segurança e tudo que é importante nisso. E a gente começou a cobrar uma taxa. E a taxa não é nem tão alta, porque não é a intenção, e nem tão baixa, porque senão a pessoa reserva e não vai. Então, a gente tem uma taxa para você ir nesse evento ao vivo de R$450. E nesse evento ao vivo, é a maior chance de transformação que você pode ter. Ele é opcional. O que eu ensino nesse evento ao vivo? Nesse evento ao vivo, eu pego tudo o que eu aprendi de lançamentos no último ano, junto com que as pessoas das pessoas que eu mentoro, junto com os faixa pretas. E a gente vê tudo que é diferente naquele ano. Tudo que é diferente daquela implementação clássica. Por 3 dias inteiros, eu apresento aquilo para vocês. Então, é conteúdo rico e atualizado. Segundo, você vai ter a chance de encontrar centenas, literais, de pessoas que começaram onde vocês estão agora, seja em casa ou seja aqui, e fizeram seu 6 em 7. De toda a cor de cabelo que você quiser, de toda a estatura, de toda a classe social, de todas as origens da vida, de todas as religiões, de todos os partidos, de todos os times de futebol. E vai chegar uma hora que quando você emerge nesse tempo e conversa com essas pessoas, elas te falam que elas veem, não tem como desver. A probabilidade de alguém que vai no evento de fazer um lançamento 6 em 7 é N vezes maior. Eu não sei exatamente quanto que é N, mas meu filho que é muitas vezes maior. Porque você não tem como ver. Pensa bem, se você quer ser um campeão de jiu-jitsu, você vai fazer o quê? Se seu filho quer ser um, ele tem que andar com vários campeões. E a pessoa, se ele anda com 400 campeões, muda. O que é uma linguagem que é muito menos falada. Se você quer que seu filho seja um executivo, anda com vários executivos. Se você quer que o seu filho seja um empreendedor, anda com vários empreendedores. E nesse evento é a imersão de conhecimento versus esse fator X que não tem como a gente mensurar, que é o fato de você ver com seus próprios olhos, ninguém te contar. É um evento que passa muito tempo sem dormir. E ele acontece em dezembro, no final do ano. Mas é 3 dias de imersão sem repetir nada. Eu não repito nada. Basicamente promovendo networking e entendendo quais que são as coisas que estão acelerando o 6 em 7 em algumas coisas, quais são as âncoras. E esse evento é disputado à tapa. Tem mais pessoas, alunos online da Fórmula de Lançamento, que eu tenho lugar nesse evento. Na última vez eu aluguei o maior lugar que eu consegui alugar em São Paulo. E mesmo assim lotou. Todos os anos lota. Mesmo porque nesse exato momento, já milhares, mais de 50% do evento já foi vendido. Por quê? Porque lota, os alunos anteriores lotam o evento. Então, qual que é a minha sugestão? É obrigatório? Não. Eu sugiro? Sim. Te digo mais, sugiro você comprar imediatamente. Porque aí você já bota a data no seu calendário e você se compromete. Porque a vida vai acontecer para você. Formaturas vão acontecer, casamentos vão acontecer, compromissos vão acontecer, e você vai te tirar do seu foco do 6 em 7. Então já faz e faz a reserva, por 2 motivos. Porque você não precisa comprar passagens de avião, hotel, esse evento acontece em São Paulo, mais caro. Não precisa fazer isso. 2, você dá um sinal para o seu sistema límbico que não tem volta, que você está realmente comprometido com esse objetivo. E, ao mesmo tempo, é um evento opcional. Enfim, isso é tudo sobre a Fórmula de Lançamento. E não tem muito mais do que eu posso falar para você, não. Na verdade, você só tem 3 escolhas agora. Escolha número 1, enfiar a cabeça debaixo da terra e esquecer tudo que você aprendeu. Esquecer que é possível fazer o 6 em 7. Esquecer que você pode ter mais controle sobre a sua vida. Esquecer que você pode ter o sucesso que você acredita que é possível ter. O que quer que seja essa versão de sucesso para você. Seja o impacto, a voz que você quer ter no mundo, seja uma vida mais digna para a sua família, seja uma vida mais digna para você mesmo. Seja uma vida onde você acorda às 6 horas da manhã porque você quer e não porque você fica evitando o despertador tocar.
seja uma vida que não tem mais desculpa nem reclamação. Pode esquecer tudo isso. É difícil, porque uma vez que você vê, não tem como desver, mas você pode fingir para o mundo que você nunca escutou nada disso. Essa é a opção número 1. A opção número 2 é você tentar ir sozinho. Vai lá sozinho. Tenta intuir tudo. Principalmente se você acha que você é um espertalhão ou espertalhona. Vai lá, tenta fazer engenharia reversa. O problema é o seguinte disso. Você vai gastar mais tempo, natural. E eu acho que você vai gastar N vezes mais dinheiro. Porque em negócio, quando você faz a coisa errada, você não perde pouco dinheiro, não. Você perde muito dinheiro. E perde muito dinheiro rápido. Eu acho que é que nem num combate de rua. Se você realmente está se preparando para um combate, e você quer intuir, a vida te massacra. A vida pega o seu ego e deixa ele humilde rapidinho. Porque na vida, ela não perdoa. O mercado não perdoa. Se você vai despreparado no empreendedorismo, o mercado não vai te perdoar. E vai ser difícil? Vai. E o mais louco disso tudo é você ver uma pessoa com muito menos preparo que você, muito menos recursos que você, que faz, enfim, muito menos estudo, sei lá o que é, muito menos condições, muito menos de tempo, chegar lá na sua frente e você descobrir que a sua própria inteligência foi o que te parou. Mas essa é uma opção que você tem. E a terceira opção é entrar para a fórmula de lançamento. Ter todas as probabilidades ao seu favor. Comunidade, conhecimento, resposta de quem faz, de quem pratica, de quem vem da rua. Eu não sou um teórico, eu não dou aula de... Eu não vivo de dar aula disso. Eu pratico isso. Eu estou o dia inteiro no campo de batalha, sujando a minha mão de terra, calejando a minha mão. Eu sou do campo de batalha. Você tem a chance de aprender com alguém que não só fez isso, faz isso. Todo santo dia, respira, lida com isso, que tem um track record de mudar as pessoas de faixas. São centenas de pessoas que eu já criei de faixas marrons. São 58 faixas pretas que eu conheço, que eu mentoro hoje, preta mesmo. Vocês vão descobrir que eles saíram dessa cadeira aí. Eles não são as pessoas que você imagina que sejam, porque na forma de lançamento, não importa se você fez supletivo. O cara que fez o maior lançamento do Brasil fez supletivo, gente. Ele não teve a capacidade de terminar o 2º grau do jeito que a gente termina. Nada de errado com isso, mas ele fez supletivo. Você está entendendo? Supletivo. Vários, inclusive eu descobri que várias pessoas fizeram supletivo. Eu falei assim, o segredo da fórmula de lançamento é supletivo. Depois que eu falei isso, muitos falaram, Érico, eu também fiz supletivo, porque até então ninguém conta um para o outro que fez supletivo. Ninguém sai no currículo, supletivo, telecurso 2º grau. Ninguém fala isso, mas depois que você fala... Então é o seguinte, o empreendedorismo não discrimina. Então você tem a chance de fazer isso para você. E se você está afim de fazer, entra na fórmula de lançamento. Aumenta a sua probabilidade, circula de pessoas que fazem, tenha suas dúvidas respondidas, vá no evento ao vivo. E se nos primeiros 14 dias, depois de receber todo o conteúdo, absolutamente tudo, você não achar que na sua opinião é 20, 30, 100, 1000 vezes mais que a sua expectativa, um e-mail resolve. Você não precisa falar uma palavra, você precisa mandar um e-mail, um só. Logo, o risco dessa transação é mais meu do que seu, porque a partir do momento que você entra, você passa a custar para mim. Érico, mas por que vamos fazer um trato aqui. Você me dá a fórmula de lançamento de graça, e aí eu faço um lançamento e dou 50% do meu lançamento. Olha, não funciona isso. Por que não funciona? Porque se eu fizer isso, todo mundo aqui vai entrar. E se todo mundo aqui vai entrar, eu vou ser um professor que não vou poder dar atenção para as pessoas. Porque não é só conteúdo, é atenção, é resolver dúvida. O jiu-jitsu não é só você dar um livro para a pessoa, você tem que corrigir a pessoa tem dúvida, ele vai para o campo de batalha, volta, aprende uma coisa, aí ele possibilita aprender alguma coisa. Então o fato de eu fazer isso destruiria a possibilidade de pessoas que estão realmente comprometidas a fazer o 6 em 7. Então, essa taxa de inscrição é quase uma seleção que eu faço para vocês. Mas se nos primeiros 14 dias vocês não acharem que é mais que vocês, basta um e-mail. E a gente devolve o dinheiro. Então, você tem essa terceira opção.
E eu queria terminar essa palestra com uma história para vocês. Eu contei a história do meu chefe, né, que eu pedi demissão e eu me arrependi. E aí eu voltei para ele e tentei cancelar a demissão. E ele falou que não, falou para eu seguir meu caminho. Vocês pararam para pensar o que ia ter acontecido com a história do Érico se aquele cara, naquele momento histórico, tivesse me aceitado de volta? Eu não ia ter coragem de pedir demissão de novo. Foi uma circunstância. E eu não estaria aqui com vocês. E eu não teria feito o impacto que eu fiz no Brasil. O que eu quero falar é o seguinte, e o mais louco disso tudo, que a decisão nem foi minha, a decisão foi dele. A minha vida estava na mão dele. Foi uma decisão. E eu vou falar o seguinte, às vezes a gente fala que para a gente vencer na vida, a gente tem que trabalhar duro. Sim, tem que trabalhar duro. Mas eu vou te falar o seguinte, às vezes a gente tem esses momentos de encruzilhada, onde a gente tem que fazer uma decisão. E eu vou te falar o seguinte, tem algumas decisões que você não pode errar. Porque o erro é catastrofal. Naquela decisão, eu podia ter passado os outros 10 anos da minha vida trabalhando de 10 a 12 horas numa coisa que eu não queria, para me tornar quem eu não queria. Por causa de uma decisão. Eu acho que a fórmula de lançamento é uma dessas encruzilhadas, de decisões que vocês não podem errar. Porque se vocês errarem ela, não é só vocês que vão sofrer, não. É todo o futuro de vocês e as pessoas que estão ao redor de vocês, que estão influenciadas por vocês. Eu só aconselho vocês não errarem essa uma decisão. Porque o custo de erro de uma decisão como essa pode ser grande. Gente, em algum lugar dessa página tem um link. Clica no botão, faz sua inscrição. E eu te vejo do outro lado. Tchau, tchau.